Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Muito bem, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Êxodo. E temos caminhado por esse livro, segundo livro das Escrituras. E nós temos visto aí sobre esse tema da escravidão para a libertação. Então, Êxodo significa saída, né? Então, depois de 430 anos vivendo no Egito, como escravo, o povo de Israel então foi libertado por Deus, e Deus levantou Moisés, que ajudou, foi o líder na libertação do povo de Israel. E nós estamos caminhando no livro agora pelo deserto. E no domingo passado nós falamos daquele momento no deserto em que faltou água, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar e acusar Moisés desse momento difícil. E Moisés então ele ora a Deus, e Deus então orienta para que ele pegasse a sua vara e tocasse na rocha, batesse na rocha, e da rocha brotaria água. E milagrosamente, quando ele bate na rocha, no meio do deserto, aquela rocha começa a jorrar água potável para saciar a sede do povo. Então eram pouco mais de 2 milhões de pessoas. Imagina quanta água. Sabemos que o deserto é um lugar seco, inóspito, né? Tem muitos desafios, e então Moisés ora e Deus faz jorrar a água. E no mesmo capítulo nós vemos a primeira batalha de Israel contra os amalequitas, né? E quando Moisés ele separa o seu exército para batalhar contra os amalequitas, ele sobe no monte. Enquanto ele estava de mão estendida, o exército de Israel prevalecia. Quando o seu braço cansava, os amalequitas prevaleciam. E Arão e Ur, percebendo que as mãos de Moisés estavam cansadas, eles colocaram uma pedra e ficaram um de cada lado, sustentando o braço de Moisés, até que o exército de Israel prevaleceu. Então foi esse último culto, domingo passado. Então nós falamos sobre a importância da oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E hoje nós vamos entrar em Êxodo capítulo 18. Um capítulo muito importante também, nessa história de Israel. E aquilo que aconteceu ali, impactou todas as gerações que vieram depois. A minha vida e a sua vida tem tudo a ver com aquilo que aconteceu no capítulo 18. E nós vamos ver, e vamos ler o texto, e vamos procurar entender as lições preciosas que nós podemos tirar do capítulo 18 de Êxodo. Então nós vemos essa figura aí de 2 senhores de idade, né? Um é Moisés e o outro é o seu sogro Jetro, né? Então o conselho de Jetro para seu genro Moisés, e como isso foi importante na liderança de Moisés diante do povo de Israel. Então vamos ler o texto. Então eu vou lendo devagar aqui, Êxodo 18, a partir do versículo 1, eu estou lendo na NVI, tá? Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Então as notícias chegaram aos ouvidos de Jetro, o sogro de Moisés. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira,
E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Então, quando Moisés ele se dirige para o Egito, para essa libertação do povo, Moisés então, ele deixou na casa do seu sogro a sua esposa, a Zípora, e os seus 2 filhos, Gerson e Eliezer, para que o sogro cuidasse. Por quê? Moisés não sabia o que ia enfrentar no Egito. Quais seriam os desafios? E nós vimos, né? Nós vimos tudo o que aconteceu lá no Egito, até Faraó libertar o povo. E quando, então, o povo é liberto, eles atravessam o Mar Vermelho, estão caminhando pelo deserto rumo à terra prometida, então Jetro entendeu que era o momento de Zípora voltar para o seu marido, Moisés, e também os seus filhos. Imagina a saudade de Moisés, da sua esposa e dos seus filhos, né? Eles ficaram um bom tempo longe um dos outros, né? Lembre-se que naquela época a comunicação era muito difícil, talvez quase não recebiam notícias. Hoje nós temos a tecnologia, hoje as notícias são muito rápidas, né? Chegam muito rápido para a gente. Mas naquela época, eles estavam no deserto. Jetro morava bem distante dali, e ele estava cuidando então da sua filha e do seu 2 netinhos, Gerson e Eliezer. E olha que interessante, Gerson, né, significa o quê? Tornei-me imigrante em terra estrangeira. Todo israelita, eles davam nome aos seus filhos diante de desafios que eles estavam enfrentando. Todo nome israelita tem um significado, tem uma importância para o pai que dava um nome para os seus filhos. E Eliezer significava o quê? O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Então, o segundo filho de Moisés chamava Eliezer, o Deus ajudador, o Deus que me ajudou. Então, esse é o significado do nome dos filhos de Moisés. Verso 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou-lhe dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Imagina quando Moisés recebe essa notícia. O seu coração se encheu de alegria. Falou, a minha esposa estava vindo ao meu encontro, os meus filhos, depois de tanto tempo separado, depois de tantas lutas e desafios, agora eu vou poder reencontrar a minha esposa e os meus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor o livrara. Moisés, ele chama o seu sogro para sua tenda e eles se sentam ali e começam a conversar. E ele fala não somente das alegrias, daquilo que Deus estava fazendo, mas também ele falou das lutas, dos desafios enfrentados. Irmãos, como é importante termos amigos, irmãos, em que nós podemos sentar, tomar um café juntos e abrir nosso coração. Contar nossas alegrias, contar nossos desafios. E eu vejo lindo essa intimidade de Moisés com seu sogro. Tem tantas pessoas que têm dificuldade de lidar com sogros, né? Problemas sérios com sogra, com sogro. E a gente vê aqui um relacionamento tão bonito entre Moisés e o seu sogro Jetro, né? Ao ponto de Moisés abrir o seu coração com o seu sogro, falando das alegrias e falando das lutas também. O texto continua. Jetro estava ouvindo, né?
alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando das mãos dos egípcios. Disse ele, olha só o que o sogro de Moisés diz, está em amarelo: bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei, olha Jetro dizendo, agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Olha só a declaração de fé de Jetro. Eu agora sei, por aquilo que eu ouvi de você, da sua boca, Moisés, diante de tudo que Deus fez, eu reconheço que o Senhor, Deus, é o único Deus todo-poderoso, e que não existe Deus igual a Ele, capaz de fazer coisas incríveis e maravilhosas que Ele fez. Olha que declaração de fé. Nós temos declarado a nossa fé para as pessoas, dizendo para as pessoas, vem na igreja, vem assistir um culto na igreja. Ou você tem declarado a sua fé no sentido, olha, eu conheço a Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, através de Jesus Cristo Ele me deu vida, Ele perdoou meus pecados, e eu tenho vivido com Ele de maneira extraordinária. Ele tem cuidado de mim. Temos dado testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor de quem é o nosso Deus? Ou você tem se calado, tem se envergonhado? Você conversa sobre futebol, você conversa sobre novela, você conversa sobre tantos assuntos. Mas se você não fala, se você não declara para as pessoas através da sua boca quem é o seu Deus, você está se envergonhando. Ou talvez você nunca teve uma experiência profunda e real com esse Deus que transforma. E Jetro aqui, ele está declarando, agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Não existe Deus igual ao Deus de Israel. Olha que testemunho lindo Jetro dá ao seu genro Moisés. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Nós vemos aqui a transformação da vida de Jetro, porque ele oferece a Deus um sacrifício. É uma declaração de fé. Eu creio nesse Deus. Eu adoro esse Deus. É como o testemunho, o batismo. É uma declaração de fé que eu estou dando diante das pessoas, que eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. O oferecer um sacrifício a Deus era um testemunho público diante das pessoas. Eu creio nesse Deus. E eu quero viver com esse Deus. Eu adoro esse Deus. Então por isso que ele oferece um sacrifício a Deus. Ele não oferece um sacrifício a Moisés. Ele oferece um sacrifício ao Deus de Moisés, ao único Deus. Olha que testemunho incrível. Mas o texto continua, verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Então, todos os dias, Moisés, ele recebia as pessoas na tenda para ouvir a causa. Vinha o Luiz, vinha o Mike, vinha a Teté, vinha cada um, com seus desafios. E Moisés, desde manhãzinha até o final da tarde, ficava em pé ouvindo os desafios das pessoas. E julgando a causa deles, orientando, dando conselho para eles. E lembre-se, eram 2 milhões de pessoas. Não eram 80 pessoas, eram 2 milhões de pessoas. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "O que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo espera de pé, desde a manhã
até o cair da tarde, parece a fila do SUS, né? Ou de um postinho médico, né? Fica lá esperando até chegar a hora do médico. E Jetro, ele percebeu isso rapidamente. Verso 15. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Ixi, crise entre sogro e genro, hein? Conflito. Talvez para você seria um conflito. O seu sogro te dá um puxão de orelha, né? Ou falar: olha, isso que você está fazendo não é legal, não é bom. Talvez, se nós terminássemos aqui e falar: nossa, o sogro chegou já no dia seguinte, já foi puxar a orelha de Moisés. Verso 18. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, né? Moisés, se eu posso te dar um conselho como sogro, né? Ouça-me, por favor. E ele então dá o seu conselho. Eu lhe darei um conselho. Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, homens tementes a Deus e homens dignos de confiança e homens inimigos de ganho desonesto. Vocês perceberam as qualidades desses homens que Jetro falou? Não era qualquer um. Dentro do povo, escolha homens capazes. Escolha homens tementes a Deus, que têm temor de Deus. Terceiro, escolha homens dignos de confiança, que você confie. E quarto, homens inimigos de ganho desonesto, que não queiram roubar ou explorar ou aproveitar da fé do povo. Olha só as características destes homens que deveriam ser escolhidos. Olha só a sabedoria e a importância do conselho de Jetro para Moisés. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, separe o povo. São 2 milhões de pessoas. Separe em grupos de 1000 e coloque um líder. Separe em grupos de 50, de 100. Separe eles e coloque líderes sobre esses pequenos grupos, esses grupos. E ele continua: eles estarão, esses líderes, sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, complicadas. As mais simples decidirão os líderes lá sozinhos, nos seus grupos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Por quê? Vocês acham que Moisés, desde o amanhecer até o final do dia, ele conseguia ouvir todas as pessoas? Não. Se tivesse senha na época, né? Ele dava 50 senha, né? Falou, só os 50. Né? E os outros voltariam como? Quando você vai no INSS, quando você vai em algum lugar e vão dando senha, quando chega em você, acabou. Como que você volta para casa? Frustrado, decepcionado e falando mal, né?
Ah, esse prefeito da cidade, esse postinho, esses médicos. Você chega, né, como diz, né, mastigando marimbondo. Então, porque Moisés não ia conseguir mesmo. E o verso 24, ele é lindo e mostra a humildade de Moisés. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líder do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Então, meus queridos, que momento incrível. Primeiro momento, vamos dividir em momentos. Primeiro momento, Jetro está vindo com a esposa e com os filhos. Talvez depois de meses Moisés não via a esposa, imagina a saudade. Então Jetro trouxe alegria, se abraçaram, se beijaram. Imagina a saudade, as crianças pulando no colo do papai, né? Zípora reencontrando o seu marido. E Moisés então contando tudo o que havia acontecido. E aí depois Moisés então entra na sua tenda e vai conversar com o seu sogro. Um segundo momento, Jetro, ele ouve Moisés contando os feitos de Deus, como Deus poderosamente tirou o povo do Egito com mão poderosa, como eles atravessaram pelo Mar Vermelho em seco e o exército de Faraó morre no Mar Vermelho. Como Deus trouxe água, como Deus trouxe o pão, o maná que sustentava esse povo, como Deus trouxe as codornizes para eles comerem carne. Moisés foi contando os feitos de Deus. E diante daquilo, Jetro fica maravilhado. Jetro fica tão agradecido que ele faz essa declaração de fé. O Deus de Israel, o Deus de Moisés é o Deus vivo e verdadeiro. E como resultado ele oferece um sacrifício a esse Deus. Então esse primeiro momento em família. Esse segundo momento então, quando Jetro, ele vai conversar com o seu genro Moisés. E ouve tudo o que havia acontecido. Quais são as lições que nós podemos aprender? Em Êxodo capítulo 18, encontramos um relato fundamental para a estruturação do povo de Israel no deserto. Esse capítulo narra a visita de Jetro, sogro de Moisés, que ao observar a rotina exaustiva de seu genro, oferece um conselho estratégico sobre liderança e delegação de responsabilidade. Você pode pegar livros que falam sobre gestão, sobre organização, você pode ter certeza que muitos vão falar do conselho de Jetro, que é um conselho de gestão e de organização. Falou, Moisés, sozinho você vai morrer, sozinho você vai ficar esgotado, né? Você vai ter que tomar tarja preta, né? Para sobreviver a todos esses desafios, você não vai conseguir. Divide o povo, divide em grupos, reparta as tarefas, para que você não carregue tudo sozinho. Queridos, muitas vezes nós podemos achar que nós somos super-heróis, que nós somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Nós temos que entender que nós não somos super-heróis e que nós não somos capazes de fazer tudo sozinho. Você já percebeu quantas pessoas esgotadas nos nossos dias? Emocionalmente, fisicamente? Pessoas que estão em burnout. Pessoas que não, de repente, um apagão, depressão, síndromes do pânico e tantos problemas. Tudo isso é gerado por questões do quê? De sobrecarga. Sobrecarga que as pessoas acham que conseguem, mas não conseguem.
E a gente vê esse conselho de Jetro. E esse evento marca um ponto de transição na administração da justiça entre os israelitas e ensina importantes lições sobre gestão, sabedoria e cooperação. Jetro, ele foi um instrumento de Deus usado naquele momento para dar um conselho sábio para Moisés. Moisés, ele era o líder do povo. Mas Moisés, ele não estava percebendo que fazendo aquilo desde o amanhecer até o final do dia, tentando julgar a causa das pessoas, ele não suportaria, ele não estava conseguindo enxergar. E teve que vir alguém de fora, que observou e deu para ele um conselho. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós estamos envolvidos em situações, muitas vezes nós não enxergamos. E quando vem alguém de fora, e ele tem um olhar diferente, ele fala, olha, se você fizer dessa forma, do jeito que você está fazendo, não vai dar certo. E o nosso coração orgulhoso, muitas vezes, não gosta de receber conselhos e orientação de pessoas. É muito mais fácil você falar, se meta na sua vida, se meta na sua família, né? Se meta no seu negócio, que aqui em casa quem manda sou eu, aqui quem faz aqui sou eu não quero saber. Isso se chama soberba, arrogância. Mas quando nós temos humildade para entender que nós não somos superiores, extremamente capazes de fazer as coisas, e quando nós agimos com humildade, as coisas mudam. Então, nesse primeiro momento, ele traz Zípora, esposa de Moisés, seus 2 filhos, né, Gerson e Eliezer, recebendo o convívio familiar de Moisés após o intenso período de confrontos com Faraó. E ao ouvir sobre os grandes feitos do Senhor, desde as pragas até a abertura do mar, Jetro se alegra e reconhece a supremacia de Deus de Israel. E além da adoração a Deus, esse encontro é marcado por um importante diálogo sobre liderança eficaz. Jetro percebe que Moisés passava o dia inteiro resolvendo conflitos entre o povo e que o deixava sobrecarregado. Meu querido, se você ficar tentando resolver sozinho as coisas, você vai chegar tão sobrecarregado em casa, sabe quem que vai pagar o pato? É o seu cônjuge e é os seus filhos, ou aquelas pessoas que estão próximas a você. Você vai explodir, você vai machucar as pessoas. Por quê? Porque você está sobrecarregado. Quantos casamentos estão terminando por causa disso? Sobrecarga, pressão. E aí a pessoa acaba descontando em pessoas que o amam, sua esposa, seus filhos. E pessoas estão sofrendo por conta disso, por causa da sobrecarga. Querem carregar a família nos ombros, querem carregar o mundo nos ombros, querem carregar tudo nos ombros, sozinho. Eu sou homem, eu consigo. Eu não preciso da ajuda da minha esposa, eu não preciso da ajuda dos meus filhos, eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso é um pensamento diabólico, isso é um pensamento que vai te levar à destruição. Com sua experiência, ele sugere uma mudança essencial, a escolha de homens capazes, tementes a Deus, para auxiliarem na administração da justiça. Esse modelo organizacional não apenas aliviaria a carga de Moisés, mas também tornaria a gestão mais eficiente. Moisés, você tem aqui o seu povo que você está liderando. Dentro do seu povo, escolha alguns homens que são capazes. Escolha homens tementes a Deus. Escolha homens dignos de confiança, que vão te ajudar a julgar as causas. Então, vai chegar aquela pessoa, eu coloco um vaso de flor aqui,
ou aqui? Você não precisa julgar esse tipo de coisa, Moisés. O líder do grupo pode dizer, não, põe na esquerda, ou põe na direita. Para você só vai chegar os casos difíceis. Olha, o Luiz está com um problema seríssimo no trabalho tal, e ele está desesperado, ele não sabe o que fazer. Aí sim, Luiz, vem cá, vamos conversar. É diferente do que ficar julgando se a flor vai ficar na direita ou se vai ficar na esquerda. Você delega essas responsabilidades. São coisas pequenas, mas escolhe homens com essas características. Não é qualquer homem. Não é fazer um sorteio. Não. Homens que você entende que são referências que vão poder te ajudar. Que momento lindo entre Jetro e Moisés. Que conversa edificante e encorajadora. Eles não ficaram ali falando da vida dos outros. Jetro não ficou falando aqui, ficou falando para Moisés, Moisés, enquanto você estava fora, os seus filhos eram diabinhos, olha, eles não paravam em casa, quebravam tudo. Não. Ele aproveitou aquele momento para ter comunhão, intimidade, e para encorajar o seu genro nesse momento, que ele percebeu que era um desafio. Que momento lindo, que momento encorajador. Então, seguindo o conselho de Jetro, Moisés então escolhe homens com essas características. Não eram homens perfeitos, porque todos nós somos contaminados com o pecado. Uma coisa é ser contaminado com o pecado e você continuar vivendo na prática do pecado. Outra coisa é você reconhecer que é pecador, mas luta contra o pecado e busca uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. É totalmente diferente. Então escolha homens nesse perfil. E Moisés então escolhe esses homens, reúne esses homens para um bate-papo. E dizendo para eles, olha, vocês querem me ajudar na administração do povo? Eu preciso de vocês, porque sozinho eu não consigo. É muito pesado para mim, mas eu preciso da ajuda de vocês. E então ele delega a responsabilidade para esses homens, para liderar uma nação de 2 milhões de pessoas. Moisés, reconhecendo a sensatez do conselho, implementou um sistema de liderança estruturada, estabelecendo chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esse modelo trouxe ordem ao acampamento de Israel, permitindo que a justiça fosse aplicada de maneira eficiente e que Moisés pudesse focar em seu papel espiritual e estratégico. Sem esse conselho de Jetro, essa gestão, essa orientação, empresas não existiriam. As empresas estão debaixo de um organograma. O chefe, né, o dono, os chefes, né, e por aí vai, para administrar uma empresa. Numa igreja não é diferente. Imagina eu, como pastor, tivesse que fazer tudo. Tocar, limpar, fazer manutenção, né, fazer tudo na igreja. Eu já teria morrido. Não dá. Mas como é gostoso quando você tem equipes, pessoas que ajudam você. As nossas crianças estão ouvindo um ensino bíblico. Como é gostoso. Graças a Deus pela Teté, pela Tânia, pelo grupo de louvor, pessoas que vêm aqui e tocam. Porque se vocês tivessem que me ouvir tocando e cantando, ninguém ficaria na igreja. Falando, nossa, o Devair é péssimo, né, cantando. Né? Então, graças a Deus pelas pessoas que fazem, pelos projetos. Imagina se o Luiz confiasse em mim para dar aula de jiu-jitsu. Estaria ferrado. Né? Não teria nenhuma criança no grupo. Tudo. Por quê? Porque nós não somos super-homens, nós não somos super-capazes, nós precisamos de pessoas ajudando. É assim como um corpo, com seus membros. Liderança eficiente não é sobre fazer tudo sozinho, mas sim sobre delegar tarefas e confiar em outros. Essa lição é essencial para qualquer cristão que ocupe um papel de liderança, seja na igreja ou na vida profissional,
pois ela nos mostra que não devemos carregar todas as responsabilidades nas costas, mas dividir as tarefas de maneira equilibrada. Isso afeta a igreja, isso afeta o seu trabalho, isso afeta a sua família. Dentro da família precisa de organização. De dividir responsabilidades. Marido, esposa, filhos participam também, porque eles fazem parte da família. E eles têm que participar também. Eles têm que contribuir também. Eles têm que ajudar também, e desde pequeno. E nós que temos essa responsabilidade de preparar os nossos filhos para que sejam homens e mulheres de Deus, que façam diferença. Que saibam fazer as coisas. Eu desde pequeno, meu pai me ensinava pequenas obras, de pedreiro, de parte elétrica. Então muitas coisas que eu faço hoje, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. E que isso tem me ajudado ao longo da vida. O que eu não sei, eu peço ajuda. Ô Juninho, me ajuda a trocar aquilo lá, cara, não consigo. E o Juninho vem. E outros vêm. Entendeu? Então, isso é importante. Entender que nós temos limites e não temos condições de fazer tudo. E isso é tão importante. E uma família que é gerida dessa forma, todos ficam felizes, não sobrecarrega o outro, e todos o quê? Louvam a Deus, se alegram. Mas quando há uma sobrecarga, há conflitos, há problemas seríssimos, né? Igrejas se dividem, sabiam? Muitas igrejas se dividem. Por quê? Por má administração, por pessoas que não delegam nada para ninguém. Então a gente vê tantas empresas fecham, quebram, conflitos acontecem em empresas. Por quê? Pela má gestão da administração. O conselho de Jetro também nos ensina a importância de buscar ajuda de pessoas mais experientes. Moisés, sendo um líder escolhido por Deus, poderia ter se sentido tentado a ignorar o conselho do seu sogro, mas ao reconhecer sua sabedoria, ele o fez o que qualquer bom líder deve fazer: buscar orientação e aprender com quem tem mais vivência. Aprender com quem tem mais vivência. Os jovens muitas vezes têm muita dificuldade de buscar conselho com os mais velhos. Vocês são ultrapassados, vocês viveram numa outra época, na época dos dinossauros, né? E muitas vezes, não, deixa comigo, né? E muitas vezes quebram a cara. E nós também, mais velhos, muitas vezes somos orgulhosos de falar assim: não preciso da ajuda dos mais novos. Mentira! Quer ver um exemplo como nós precisamos da ajuda dos mais novos? Mexer com esse bicho aqui, ó. Tem muita coisa que eu não sei, que eu tenho que chegar lá. Jonathan, o que eu faço para fazer isso, fazer aquilo? Em fração de segundo ele me ensina. Coisa que eu estou lá 1 hora tentando resolver e não resolvo. Isso não é orgulho, isso é humildade. Isso é humildade. Não é porque ele é mais jovem que ele não pode me ensinar. Nós temos que ter a humildade de aprender com todos. Mas principalmente com aqueles que são mais velhos, que já têm uma experiência de vida, que já passaram por situações que você, jovem, ainda não passou. E muitas vezes ele vai te dar conselhos para que você não caia, para que você não sofra. Eu tenho alguns amigos que me ajudam ao longo da caminhada cristã. Pessoas mais velhas. O meu sogro é um deles, o seu Adelair, para quem conhece. O Valentim, quando tem algum desafio, eu tenho algumas pessoas. E eu não tenho vergonha de dizer para eles: o que eu faço? O que eu faço? Nesse sentido, nessa orientação. E muitas vezes eu não estou conseguindo enxergar. Quantas vezes eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa, eu pergunto para a Tânia: Tânia, nessa situação, como você faria? É a perspectiva de uma mulher, da minha esposa, e muitas vezes ela fala: olha, é assim. Puxa, é verdade, não estava conseguindo enxergar essa orientação.
Muitas vezes a gente está num papo de almoço lá, agora mais com o Jonathan, né, que ele está no seminário, e quantas vezes ele me dá uns puxão de orelha, fala, pai, se você continuar fazendo assim, vai dar errado. Puxa, é verdade. Ele é meu filho, você é meu filho, você está querendo me ensinar a ensinar o padre a rezar a missa? Né? E muitas vezes eu tenho que baixar a cabeça e falar, é verdade, filho. Eu não tinha atentado para esse detalhe. E você está me ensinando. Quando nós temos humildade, você cresce. Quando você tem arrogância, orgulho no coração, você se afunda nos problemas. E quando você está afundado nos problemas, sabe o que você faz? Você acusa os outros. Aí você vai acusar seu cônjuge, você vai acusar seus filhos, você vai acusar o pastor da igreja, você vai acusar as pessoas. Sendo que o problema muitas vezes está em você mesmo. E é lindo olhar para essa história e ver como Jetro aconselhou Moisés. Tem um versículo nas escrituras que eu gosto muito, que fala sobre relacionamento. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança ou há sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem muitos assuntos que eu não titubeio. Eu chamo a minha liderança hoje, o Guilherme e o Paulo, e converso com eles. O que vocês fariam nessa situação? Aí a gente trocando figurinha, fala, é verdade, é esse caminho mesmo. Por quê? Porque se eu falo, não, eu sou o pastor da igreja, vai ser assim, acabou e ponto final. A palavra de Deus fala, não havendo sábia direção, cai o povo sofre. É só vocês olharem para a nossa nação. Quando tem um manda-chuva ditando as regras, olha o que acontece, o povo sofre. Não é só no nosso país, não. Vai na Venezuela, em Cuba, em tantos outros países aí do mundo. Os ditadores, o que acontece com o povo? O povo padece, o povo sofre. E a palavra de Deus fala, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, há sabedoria. Nós temos que ser humildes para buscar ajuda, conselho, orientação. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor direção sobre isso ou aquilo outro? E esse ensinamento é crucial para todos os cristãos, pois muitas vezes tentamos resolver problemas sozinhos, mas a verdade é que a sabedoria coletiva e o apoio de outros podem ser ferramentas poderosas para superar desafios. O conselho de Jetro era crucial para evitar o esgotamento de Moisés e assegurar que a justiça fosse aplicada de maneira eficaz e equitativa. O conselho de Jetro foi essencial. Para evitar o quê? Esgotamento. Eu conheci amigos que estudaram comigo no seminário e que deixaram o ministério. E sabe qual foi uma das razões deles? Esgotamento. Tem pessoas deixando o trabalho, tem pessoas deixando família, tem pessoas se quebrando, se arrebentando. Sabe o quê? Pessoas o quê? Esgotadas. Vai nos centros psiquiátricos de hospitais para você ver. Você vai encontrar pessoas o quê? Esgotadas. Esgotadas. Talvez você que está aqui está esgotado. Talvez você está carregando um peso gigante nos seus ombros. Você está querendo carregar o mundo nas suas costas. Enquanto você reconhecer que sozinho você não consegue, você vai o quê? Enfrentar esgotamento. Ao ponto que você vai chegar ao ponto que você não aguenta mais. Você precisa de ajuda. Você precisa de orientação. Você precisa ser humilde para entender que você precisa de ajuda.
Sabe aqueles conselhos que muitas vezes a gente dá? Ah, você tem cuidado da sua saúde? Você tem ido no médico, feito seus exames? Tem pessoas que não gostam. Falam, não se meta na minha vida, se meta na sua. Cuide da sua saúde, da minha cuido eu. Talvez você que está no problema, você não enxerga. Mas quem está de fora está percebendo. E ele está dizendo para você, olha, cuida da sua saúde, cuide da sua vida. Porque senão você vai ter problemas mais sérios lá na frente. O exemplo de Jetro e Moisés nos ensina que a liderança eficaz não depende de um único indivíduo, mas sim de uma rede de pessoas confiáveis e capacitadas. A delegação de tarefa e o uso de um sistema hierárquico de liderança, como foi sugerido, é uma prática que pode ser aplicada em diversas áreas da vida cristã e também na vida pessoal e profissional. Jesus, o maior líder da história, o Filho de Deus, ele escolheu 12 homens para caminhar com ele. Eram homens perfeitos? Não. Ele escolheu 12 homens para caminhar com ele, para ajudá-lo na caminhada. Temos aqui um atleta profissional, corredor profissional, Frederico. Pergunta se ele faz sozinho. Frederico? Precisa de uma equipe, né? Precisa de uma equipe por trás. Claro que muito o talento dele, a capacidade dele é fora do normal. Mas ele precisa de uma equipe. Para preparar a moto, para não fazer um monte de coisa, fisioterapeuta. Irmãos, nós temos que entender isso. Que sozinho nós não vamos longe. Sozinhos nós não vamos longe. Deixe o orgulho de lado. Se volte para Deus, se humilhe diante de Deus. Busque ajuda enquanto é tempo, antes que a casa caia. Onde você está profundamente esgotado. A distribuição de responsabilidades não só evita a sobrecarga, mas também permite que a missão seja realizada de forma organizada e colaborativa. Então imagina, 2 milhões de pessoas. Como cuidar de 2 milhões de pessoas sozinho? Cuidar de 50 já é difícil. Muitas vezes cuidar de uma casa que tem 2, 3, 4 já é um desafio, não é verdade? Agora imagina cuidar de 2 milhões. E pessoas de todo tipo, reclamando, murmurando. Falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo. Vamos morrer aqui. Imagina, todo dia, gente enchendo as paciências. Então, Moisés, esses conselhos são importantes. Outro ensinamento crucial é o valor da mentoria e da orientação de pessoas mais experientes. Ao ouvir o conselho de Jetro, Moisés foi capaz de fortalecer o povo de Israel e garantir que todos tivessem um papel eficaz dentro da estrutura organizacional. A mentoria cristã, seja no ministério ou na vida cotidiana, desempenha um papel fundamental em nossa maturidade espiritual e em nosso crescimento como líderes. Devemos sempre estar abertos a receber sabedoria de fontes confiáveis. Isso é muito importante. E para nós caminharmos para o final, confie na graça e no poder de Deus para viver em serviço aos outros. Meus queridos, quem toma conta de vidas, de pessoas, ele tem que entender que é uma grande responsabilidade. Cuidar do cachorrinho dos outros não é uma grande responsabilidade? Está aqui a Mari, ela cuida de cachorrinho dos outros, para os outros viajarem. Agora imagina cuidar de vidas. A grande responsabilidade que é. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos. É uma tarefa de grande responsabilidade. Uma palavra errada, eu posso perverter a igreja, desviar você do caminho do Senhor. Por isso que tem que ter tanto temor a Deus, para ensinar a verdade da palavra de Deus. Por isso que tem tantas pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, decepcionadas com padres. Por quê? Por conselhos errados. Então isso é tão importante. Mesmo quando feridos e machucados, somos chamados a servir uns aos outros em amor, seguindo o exemplo de Cristo e de Moisés. Assim como Moisés suportou a ingratidão e a incredulidade do povo,
nós também devemos servir com fé e esperança na graça de Deus, sabendo que é Ele quem nos capacita a amar e servir, mesmo em meio às dificuldades. Todo problema que acontecia, a culpa era de quem? Moisés. Faltou água? Moisés. Ele era o dono da Sanasa, né? Faltou água, era Moisés. Faltou pão, ele era o padeiro, né? Era a culpa dele. Por isso que dividir a carga foi tão importante. E a escolha desses homens, onde ele pôde compartilhar com eles, falar, me ajudem. Me ajudem a carregar, a suportar e cuidar desse povo que Deus nos confiou. Né? Por isso que eu falo, o ministério pastoral não é uma profissão, é um chamado de Deus. Se eu entender isso como profissão, para ficar rico, é um chamado de Deus. E quando você entende o chamado de Deus, você sabe que não vai ser fácil, mas Deus vai estar à frente. Pergunta para o Genivaldo se ele quer voltar do campo, tendo voado, quase morrido num acidente de avião. Não, é um chamado. Se tiver que morrer, eu vou morrer. É um chamado. Agora, existem tantos pastores que entendem o seu ministério como profissão, para ganhar dinheiro, para explorar a fé das pessoas, para enganar as pessoas. Então, está cheio de pessoas assim. Tem que ter um chamado, tem que ter uma convicção da parte de Deus. E Moisés, então, escolhe esses homens para caminharem com ele. Querido, como pai, como mãe, como marido, como esposa, compartilha a necessidade com seu cônjuge. Dividam as responsabilidades. Dividam as responsabilidades. Não queira fazer tudo sozinho. Não tente achar que as pessoas são inferiores a você. Não. A humildade é reconhecer a superioridade do outro. E não olhar para a inferioridade do outro. Ele tem capacidades que você não tem. A Tânia tem capacidades que eu não tenho. Os meus filhos também têm capacidades que eu não tenho e que eles podem me ajudar, mesmo sendo mais novos. Então, quando nós dividimos a carga, é mais fácil. Não fica pesado e nem sobrecarregado. Na igreja não é diferente. Se nós não tivéssemos uma equipe de liderança para dividir a carga, o trabalho já teria fechado. O acampamento MAB sem uma equipe, tudo é difícil. Numa empresa, né, quem é empresário aqui sabe, que ele precisa ter pessoas de confiança ao lado dele, para gerir, né, uma equipe profissional, seja qualquer esporte, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E a minha pergunta é, quem caminha com você? Onde você busca conselho quando você precisa? Hoje eu vou ler o jornal, o horóscopo da semana. Signo de Touro. Hoje o seu dia vai ser maravilhoso. Querido. Vou buscar cartomante ali. Não. Busque a Deus. E busque conselho de homens e mulheres tementes a Deus que vão poder te ajudar. Vão poder te orientar num caminho. Ou mesmo na área profissional, mesmo que a pessoa não seja temente a Deus, tem pessoas que têm uma capacidade incrível de gestão. Não tem nada contra você buscar orientação das pessoas, falar, me ajude a me capacitar nessa área. Por isso que tem tantos cursos, tantos livros. Né? Então, isso é tão importante. Mas tenha pessoas que você busque ajuda, orientação, para te ajudar a administrar, seja o seu casamento, seja a criação dos seus filhos, seja o seu trabalho, seja a igreja. Então isso é tão importante. E esse conselho de Jetro, do sogro de Moisés, foi fundamental. Foi fundamental, foi um divisor de águas na vida de Moisés e da liderança do povo de Israel. Né? Então, que nós possamos, com a graça de Deus, sermos humildes para buscar ajuda. Para buscar ajuda. Pedir orientação. Jesus, o maior líder, ele não caminhou sozinho.
ele escolheu 12 para estar com ele. Depois que ele voltou ao céu, falou, agora é vocês, continuem. E se nós estamos aqui hoje, é porque aqueles deram continuidade ao longo da história. Mais de 2000 anos de história, e chegou até os nossos dias. Então isso é tão importante na nossa gestão. Então, que você guarde o conselho de Jetro e que você seja humilde para a honra e glória de Deus. Libertos por Deus para andar com Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra e por esse conselho tão sábio de Jetro a Moisés. Ó Deus, foi um divisor de águas na vida desse homem, na liderança desse homem. Ó Deus, e as características que ele escolheu na vida desses homens, homens tementes a Deus, homens capazes, homens que iriam ajudá-lo na administração daquele povo lá no deserto. É lindo ver, ó Deus, também a adoração de Jetro a Deus, reconhecendo o Deus de Moisés como o único Deus, todo-poderoso. Ó Deus, e que nós possamos declarar a nossa fé também às pessoas que estão ao nosso redor, que nós não tenhamos vergonha, nós não tenhamos medo de declarar a nossa fé e a quem nós servimos. E eu rogo em nome de Jesus, Senhor, se existe orgulho no coração, e o Senhor sabe, conhece cada um que está aqui nessa noite, se existe orgulho no coração, soberba, eu rogo que o Senhor quebre esse coração, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, transforma esse coração de pedra num coração de carne, num coração temente ao Senhor, que reconheça que precisa de ajuda. Ninguém, ó Deus, é autossuficiente. Ninguém é bom o suficiente para fazer tudo. Ó Deus, que nós possamos ser humildes. Em primeiro lugar, no nosso relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. No relacionamento com a nossa igreja, com os nossos irmãos. E também no trabalho, Senhor. Que nós possamos aprender e também possamos ser humildes para ajudar. Ó Deus, para oferecer conselho e ajuda para aqueles que estão meio que perdidos. Ó Deus, temos tantas pessoas esgotadas. Talvez, ó Deus, tem irmãos aqui, pessoas aqui nessa noite que estão esgotados, não estão aguentando mais. E Jesus está dizendo, é porque você está carregando tudo sozinho. Divida a sua carga comigo. Nem Jesus caminhou sozinho. Jesus dividiu a carga com os seus discípulos. Se Jesus, que é o próprio Deus, fez isso, por que você acha que você é o super-homem? Que você possa ser humilde para dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda do meu cônjuge, eu preciso da ajuda dos meus filhos, eu preciso de conselho de pessoas sábias para me orientar no que eu devo fazer. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.